Programa Escola do Legislativo. Olá, boa tarde. São 2h08. Nós estamos ao vivo aqui no plenário e, por iniciativa da Elecamp, a Escola do Legislativo, nós vamos acompanhar uma palestra de forma virtual com o tema Eleições 2020, Marketing Político Digital, com o Lucas Pimenta, que é consultor de marketing político. Você aí de casa, você que está nos assistindo, pode participar através do nosso WhatsApp. O telefone é o 97829-3776. Mande a sua pergunta que o Lucas vai responder. Vamos acompanhar então esta palestra. Olá, boa tarde, amigos de Campinas, amigos da TV Câmara de Campinas, da Câmara Municipal de Campinas. Hoje eu vou prosseguir aqui com o nosso ciclo de palestras e de encontros sobre marketing político de forma geral. Vocês já tiveram uma palestra semana passada com o Kleber Carrilho e hoje eu vou falar um pouco aqui sobre produção de conteúdo nas redes sociais. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre como produzir um conteúdo, a diferença entre cada rede, o que o eleitor ou o que as pessoas querem ver nas redes de políticos, pré-candidatos e, posteriormente, candidatos. Então, eu sou o Lucas, né? Já fui apresentado aí para vocês. Vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Para quem quiser mandar pergunta... tem um grupo aí, quem já tem o WhatsApp, né? Tem o grupo, tudo direitinho. Vocês mandam a pergunta, eu vou ler aqui o máximo de perguntas possíveis e ir respondendo conforme a palestra for andando ou especialmente no final dessa palestra. Então, eu vou começar aqui a apresentação, gente. Então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdos e plataformas, a sua campanha no Facebook, no Instagram, no Twitter e no WhatsApp. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que são redes sociais. Redes sociais, primeiro a gente... não é só o termo que a gente conhece, não é só não são só os aplicativos. Rede social é qualquer estrutura formada por pessoas ou organizações que compartilham valores e objetivos comuns em ambiente digital ou não. Ou seja, aquela pelada do futebol de quarta-feira, ou o clube do livro, ou até o próprio churrasco entre amigos, ela é uma rede social. E para que as pessoas, inclusive, voltando aqui, as plataformas como o Facebook, o Instagram, o Twitter e etc., também são redes sociais em ambiente digital. E para que servem as redes sociais? Por que as pessoas comuns usam as redes sociais? Para passar tempo. Então, a pessoa está ali no sofá de casa, às vezes assistindo TV, ainda mais com essa história da segunda tela. Ela quer passar o tempo dela, então ela usa as redes sociais. Então, o entretenimento é o primeiro motivo para usar as redes sociais. O segundo motivo é reduzir as distâncias, ou seja, a pessoa quer conversar com outra, as redes sociais servem para reduzir essa distância. Então, eu estou conseguindo falar com vocês aí de Campinas, eu estou aqui em São Paulo, por meio da internet, por meio de uma rede social criada aí por esse espaço pela Câmara e pela Escola do Legislativo de Campinas. Então, as pessoas usam para reduzir distância, gerar relacionamento, criar relacionamento. Por que é importante a gente entender isso? Porque em nenhum momento eu falei que rede social serve para as pessoas se venderem, que as redes sociais servem como palanque para político falar que ele é o melhor do mundo. Não, as pessoas... Eu vou começar com um exemplo que é o seguinte. Eu sempre uso esse exemplo para vocês entenderem. Apesar dos pesares,
a lógica das redes sociais é muito parecida com a lógica da televisão. Vocês já viram, por exemplo, alguém que liga a TV? Então o cara está em casa, igual eu estou aqui na minha casa, vocês estão na casa de vocês, que liga a TV só para assistir propaganda. Então o cara fala assim, passa uma propaganda incrível do supermercado na hora, no intervalo da novela, então eu sempre ligo a TV para ver propaganda. Não, as pessoas ligam a TV para se entreter, para assistir um bom filme, um bom programa, para reduzir distâncias. Então, por exemplo, vai ver a notícia do Líbano, então isso reduz distância, para se informar, para conseguir algo novo, para aprender algo novo. Então, essa é a mesma lógica que você deve usar na sua rede social, porque é para isso que as pessoas usam as redes sociais, e não para ver propaganda. E para que as redes sociais servem na política? Para entreter e para criar relacionamento com o público. Só que no nosso caso, o público é o eleitor. Então, assim, se é para entreter, se é para divertir, então é só memes e piadas? Não, porque você precisa aproveitar que você está entretendo e criando relacionamento com as pessoas para construir imagem, para construir narrativa, mas sem ser chato. Porque como as pessoas entram lá para se entreter e se relacionar, elas querem isso. Então, esse é o cuidado. E outra, quando eu falo de entretenimento, entenda o seguinte, um filme de terror, ele não tem piada, mas ele é uma forma de entretenimento. Um filme de drama, aquele filme que você passa o tempo inteiro chorando, emocionado, ele também entretém. Então, é essa lógica que você tem que entregar nos conteúdos para o seu público nas redes sociais. Você precisa entender e entreter esse público, se relacionar com esse público, mas também aproveitar para construir sua imagem e sua narrativa. E como entreter, relacionar e construir algo? Com um bom conteúdo, que é o nosso tema da palestra de hoje. Sem um bom conteúdo, não adianta você pensar em marketing político nas redes sociais. O que eu estou falando com isso? Não adianta. Tem gente que acha, inclusive eu tenho canais nas redes sociais para falar sobre produção de conteúdo e sobre marketing político digital. Tem pessoa que acha que basta a tecnologia. Então, o candidato hoje ele se preocupa em contratar uma empresa de vídeo, em contratar uma empresa de fotos, em contratar algo que é ilegal, mas que é o disparo em massa de mensagens no WhatsApp. Então, ele contrata todas as tecnologias possíveis, achando que aquilo basta. Aquilo é importante, porque vai ajudar ele a chegar ao eleitor. Mas se ele chegar lá e não tiver o que falar, não adianta nada. Eu vou dar outro exemplo para vocês entenderem. Hoje à tarde vocês vão lidar com muitos exemplos que parecem bestas, mas que levam vocês ao entendimento. O que acontece? Imagina, as pessoas sempre perguntam assim para mim, Lucas, ou falam, né, o Bolsonaro, o Dória, foram eleitos só por causa das redes sociais. Esse é um grande engano. As redes sociais foram apenas o caminho que eles usaram para chegar até o eleitor. Como se fosse você dirigindo aqui para São Paulo ou para outro município, para outro lugar, existe a estrada. A estrada que eles usaram foram as redes sociais. Mas para chegar até lá, tem o carro, tem o motorista, tem o combustível, tem um conhecimento do caminho, tem um trânsito ali ou outro, um acidente que pode atrapalhar ou não. Então, assim, as redes sociais são importantes? Sim, porque elas são um caminho hoje mais rápido, mais fácil e mais barato, mas não só elas. Então não adianta você achar que você só com a tecnologia, só com as redes sociais, impulsionando, porque tenho tantos mil seguidores, você vai conseguir, porque é o bom conteúdo
que vai convencer as pessoas, que vai entreter as pessoas, que vai prender a atenção das pessoas, mas tudo isso vocês vão entender durante a palestra de hoje. Só para vocês entenderem a importância do conteúdo nas redes sociais, de investir em conteúdo nas redes sociais. 70% de todo o conteúdo consumido consumido no mundo estão nas redes sociais. Então, a cada 10 conteúdos, vídeos, fotos, textos, artigos e etc., que as pessoas consomem no mundo, 7 estão nas redes sociais. A cada 10, 7. Quer mais motivos para você investir em conteúdos nas redes sociais? 75% dos brasileiros usam o feed, ou seja, o alimentador das redes sociais, como primeira opção para a busca de conteúdos. Antigamente, o cara rodava o disco do rádio. Eu não consigo entender a idade das pessoas que estão nos assistindo, mas antigamente você rodava o disquinho ali do rádio, até achar uma rádio legal, que estivesse tocando uma música legal, para você parar e ficar um tempo ali. Depois de um tempo, passou a ser zapear na TV, então zapear no controle da TV. Isso agora é scrollar nas redes sociais. Então, 75% dos brasileiros, quando estão entediados, sem nada para fazer, precisando se entreter, ou querendo fazer algo, a primeira coisa que fazem é buscar um conteúdo no feed das redes sociais. E o que é um conteúdo? Eu estou falando aqui de conteúdo de redes sociais, mas o que é um conteúdo? Conteúdo é todo elemento textual, gráfico, de vídeo ou interativo de um canal digital ou não. Por exemplo, um artigo de jornal, ele não é um canal digital, porque está no meio impresso, mas ele é um conteúdo. Uma foto de uma revista, de uma modelo numa revista, na Caras, os famosos na Ilha de Caras, que aí praticamente não tem nem texto, eles são um conteúdo, não digital, mas um conteúdo. Então, qualquer coisa que você postar na sua rede, a sua foto com o seu cachorrinho, a sua foto com a sua esposa, a sua foto com o seu amigo, ela é um conteúdo digital. Mas então, qualquer post é um conteúdo? É, qualquer post que você fizer na sua rede social é um conteúdo. Mas não necessariamente é um bom conteúdo. Para ser um bom conteúdo, você precisa de 4 coisas no mínimo. Então, seu conteúdo, para ser bom, ele precisa ser, primeiro, atraente, ele precisa ser interessante, ele precisa ser envolvente e ele precisa ser interativo. Aí você, Lucas, isso é muito complicado. Calma que eu vou descrever etapa por etapa para vocês entenderem. Então, assim, o que é um conteúdo atraente? O que chama atenção. O que é um conteúdo interessante? Que gera interesse. O que é um conteúdo envolvente? Que cria desejos no público, que ativa vontades, que gera identificação no público. E o que é um post interativo? Que você consegue fazer o cara que está do outro lado da tela do celular ou do computador fazer aquilo que você deseja que ele faça e que ele participe daquilo, que ele execute alguma ação. Mas vamos lá. E o post, para ele ser bom, ele precisa ser bom para quem? Muita gente, e é um erro, principalmente de assessor de candidato, se tiver algum assessor de pré-candidato ou assessor de vereador nos assistindo, vai me entender que às vezes o cara tem um emprego, ele quer manter o emprego, a gente está num momento difícil e o cara quer continuar empregado. Então ele abre mão de fazer um conteúdo que seja bom para fazer um conteúdo bom para o candidato. Então ele faz aquilo não que as pessoas querem ver, ele faz aquilo que o candidato ou que o próprio político quer ver nas redes dele. Esse é o maior erro
que a gente pode cometer na produção de conteúdo. Porque o conteúdo não tem que ser bom para o candidato, ele tem que ser bom para as pessoas, para o público. E outra, como eu já falei aqui, muita gente, além da questão da tecnologia, muita gente quer quantidade. Aí me perguntam assim, daqui a pouco chega aqui no grupo essa pergunta. Ai, Lucas, quantos posts devo postar? Eu estou postando 10 posts por dia, então meu marketing político digital nas redes sociais estão incríveis, porque eu estou fazendo 10, 15 posts por dia. Outros chegam e falam assim, nossa, o meu trabalho está incrível porque eu contratei uma produtora de vídeo, aí nos meus vídeos o drone sobe, o sol vem, entra a luz, fica todo mundo maravilhado e tal. Entenda, não é tecnologia, ou seja, não importa os canais, etc. Não é quantidade de posts, não é estética, ou seja, o vídeo bonito ou o vídeo feio. São pessoas. Esses dias eu fui entrevistar um estagiário para trabalhar comigo e ele falou assim, olha, eu sou um dos maiores especialistas do algoritmo do Facebook no Brasil. Eu entendo, eu consigo extrair dados que ninguém consegue, não sei o que e tal. E aí eu busco, eu perguntei para ele assim, e sobre pessoas? Você entende o que sobre pessoas? Porque não adianta entender sobre tecnologia para fazer bom conteúdo para as redes sociais. Você precisa entender de pessoas. Outra lição antes da gente começar a destrinchar o que é um bom conteúdo ou não e os passos dele. Seguidores não são eleitores. Curtidas não são votos. Ou seja, não importa a quantidade de seguidores que você tenha. Eu cito sempre o exemplo do Dr. Ray. Dr. Ray disputou a eleição, ele tinha 320 mil seguidores, teve 11 mil votos. E às vezes nem tanto o engajamento, o envolvimento nas redes sociais, as pessoas ficam fanáticas por números, mas às vezes um conteúdo que tem um alto envolvimento, uma grande quantidade de engajamento, não é o conteúdo que construa alguma coisa. Então, por exemplo, tem gente que vai lá e posta o vídeo da propaganda de manteiga, do pai e da mãe, andando no campo verde de flores, o cachorro cai, a família rola, dá risada. Talvez isso vá render muita curtida. Talvez isso vai render até muito comentário. Enormes compartilhamentos. Mas isso traz o que de confiança para as pessoas? Isso constrói o que para a sua campanha? Isso se relaciona de qual maneira? Então, assim, o resultado da rede social é o resultado da rede social. Serve para você ampliar público, construir narrativa, ampliar o montante ou o volume de pessoas que conhecem você, que conhecem suas ideias, serve para você divulgar aquilo que você defende, aquilo que você combate, mas não é máquina de voto, não é urna eleitoral, voto é na urna. Mas vamos lá, vamos aprender a fazer um conteúdo bom nesses 4 passos que eu falei para vocês? Primeiro, um conteúdo atraente. O que é um conteúdo atraente? É aquele que chama a atenção, ou seja, faz a pessoa parar de rolar a tela. Vocês lembram que no começo eu estava falando que os brasileiros ficam ali scrollando? É que eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas scrollando significa passar a tela do celular para cima e para baixo. Você pega o seu celular e fica só passando o dedo, subindo a tela, procurando alguma coisa que te interessa. E aí, o bom conteúdo, primeiro, ele deve chamar atenção bastante para fazer a pessoa parar de rolar a tela. Então, ela está ali passando, rolando a tela e, de repente, ela, eita, e para. Como é que você faz isso? Com um bom elemento visual. Um bom elemento visual que é uma boa foto, ou uma boa thumbnail ou capa de vídeo. Um bom elemento visual
que chame a atenção da pessoa para que ela pare de rolar a tela. E o que chama a atenção das pessoas? O inusitado, o diferente, o excepcional, aquilo que desperta alguma emoção, mesmo que seja a raiva. Então, assim, deixa eu só dar... boa. Então, assim, político tem muita mania, muita. É uma verdadeira fixação de políticos e candidatos postarem fotos de barreira. O que é foto de barreira? Sabe barreira de futebol? Barreira de futebol é um homem do lado do outro, assim, né? Um do lado do outro, ombro com ombro, aí todo mundo olhando para a câmera, tal. O político adora essas imagens. Adora, junta um monte de homem dentro de uma sala e tira aquela foto de barreira. Aliás, a última palestra que eu dei foram para 90 pessoas de 85 cidades diferentes do país. Eu fiz uma piada e o pessoal ficou bravo porque tinha um rapaz que era do Rio de Janeiro. Como eu sei que eu estou fazendo para Campinas, eu acho que ninguém vai ficar bravo. Mas foto de barreira é igual carro de carioca. É um monte de homem um do lado do outro. Então, esse é um elemento visual que não chama a atenção de ninguém. Que não comove ninguém, que não causa emoção para ninguém. O excepcional que causa. Então, por exemplo, eu não sei se vocês conseguem enxergar o fundo desse slide, é o Trump bravo pilotando um trator, um caminhão, sem olhar para a câmera. É como se a câmera não estivesse ali. Isso é uma boa foto. Mas vamos lá. Aí, eu não consigo ter interação com vocês, a não ser que vocês mandem no grupo. Nas minhas palestras, geralmente, e essa pandemia detona um pouco isso aqui para mim, é a interação. Mas eu vou deixar vocês fazerem essa interação comigo mentalmente, ou até no próprio grupo de perguntas. Quem puder responder, qual dessas duas imagens faria você parar de rolar a sua tela? Então, você está ali scrollando no celular. Qual imagem faria você parar de rolar a tela? A imagem 1 ou a imagem 2? Baseado naquilo que eu falei sobre o elemento visual, o bom elemento visual para um bom conteúdo, para chamar a atenção. Respondido? É óbvio que o 2, né? Porque a foto 1 é essa foto de barreira, que eu citei um homem do lado do outro, isso não chama a atenção de ninguém, por mais que tenha o nosso presidente, ou o presidente para alguns, aí no meio, isso não chama a atenção, um monte de homem lado a lado. Agora, a foto dele olhando o Paulo Guedes ali, como se ele estivesse vistoriando, fiscalizando alguma coisa, é bem mais interessante, porque a pessoa fala, pô, o que será que o Bolsonaro está olhando o Paulo Guedes assinar? O que o Paulo Guedes está assinando? Vamos ver isso aqui, por que ele está olhando assim tão de cima? É uma foto, um elemento visual que chama mais a atenção. Agora eu vou citar um exemplo de vídeo. Temos aqui 2 vídeos da deputada federal Bia Kicis. E aí eu pergunto para você, qual dos 2 faria você parar de scrollar, ou seja, parar de rolar a tela? Então você está rolando ali, você olha e fala, eita, deixa eu dar uma parada aqui, que isso aqui me chamou a atenção. 1 ou 2? Eu sempre vou dar um tempinho para vocês responderem, mas eu espero sentir a interação de fora de vocês, tá? 1 ou 2? É óbvio que o 1, porque você olha, ela tem ali o que a gente chama de headline, que está escrito, tem gente que se acha Deus e o Lula tem certeza. Você olha e fala assim, meu, o que será que esse Lula falou que eu vou dar uma olhada nisso? Será que ele falou que é Deus? O que será que o Lula falou? E você para ver isso, porque é diferente simplesmente da cara dela ali, né? Porque a cara dela, você olha, a deputada falando, chato, segue. Por mais interessante que seja,
esse elemento visual simplesmente da cara dela não chama atenção. Agora a headline, ou seja, o título ali, chama a atenção para que você pare para prestar atenção nesse conteúdo. E depois de parar de rolar a tela, é a hora de você pescar a pessoa, ou seja, prender ela lá no seu conteúdo. Porque lembra que eu falei aqui no vídeo anterior que, por mais que no vídeo 2 a Bia Kicis esteja, por mais que ela estivesse falando algo interessante, isso não chamou atenção, o contrário também vale. Então, por exemplo, se no vídeo 1 tivesse essa headline, chamasse a atenção, a pessoa parasse, ele precisaria ter algo para que a pessoa continuasse, não só parasse, mas continuasse nesse conteúdo. E aí vem o segundo passo de um bom conteúdo, que é o que é ser interessante, que é o conteúdo que gera interesse. Então, depois de parar de rolar a tela, é hora de você despertar a curiosidade, reter, prender ou pescar aquele cara que já parou no seu conteúdo. Então, o cara parou de rolar a tela, agora é hora da gente reter ele um pouquinho ali. E o que gera esse interesse? Por isso que é importante, um conteúdo ele é construído por vários elementos. Para chamar a atenção, a gente usou o elemento visual, a foto de capa do vídeo. E agora, para gerar esse interesse e prender o público lá, primeiro, uma primeira boa linha de legenda, ou seja, os 280 primeiros caracteres, ou os primeiros 10 segundos de um vídeo. Ou seja, muita gente me pergunta assim, Lucas, legenda de rede social tem que ser curta, pode ser longa? Repito, não é tamanho, não é quantidade, mas a primeira linha ou as primeiras duas linhas, que é aquilo que aparece sem que o cara tenha que apertar ler mais, tem que ser muito interessante, tem que gerar a curiosidade das pessoas. É igual o vídeo. O cara, por vezes, grava um vídeo e gasta os 10 primeiros segundos para falar onde ele tá, com quem ele tá, o dia que é, se tá sol, se não é, se é boa tarde, se não é. Ele perde, porque hoje 90% do público assiste somente os 10 primeiros segundos do vídeo. Se você não usar esses 10 primeiros segundos de vídeo para chocar, para chamar a atenção das pessoas, ninguém vai conseguir parar para assistir o restante do seu vídeo. Aí eu ia mostrar esses dois vídeos para vocês escolherem qual que gera mais interesse, né? Qual você ficaria assistindo. A gente fez um teste aqui antes, acabou não funcionando, mas entenda o seguinte, o vídeo 1 mostra um vereador do Rio de Janeiro que ele vai falar sobre um projeto de lei muito importante dele. Só que ele começa o vídeo falando, nos primeiros 20 segundos, que ele se reuniu na tarde de hoje, lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o secretário tal, com o assessor Y, para discutir a regulamentação do projeto de lei 633/2017, que ele apresentou em 2017, aprovou no final de 2018. E aí, ninguém parou para ouvir isso, obviamente, por mais produzido que seja o vídeo. E esse segundo mostrava um vídeo do vereador paulistano Fernando Holliday sobre uma agressão que uma ativista LGBT sofreu, e essa ativista ela era bolsonarista. Então, logo na primeira frase, ele não fala boa... e que ela era bolsonarista. Ou seja, as pessoas param para ouvir porque o assunto está logo ali no começo. Aquilo gera um interesse, uma curiosidade. Agora, só para a gente comparar e vocês entenderem isso com a legenda. Aqui a gente tem duas legendas. A legenda do presidente Jair Bolsonaro, as duas legendas são do mesmo assunto, do mesmo tema e de épocas semelhantes. Aliás,
vetores, segurança jurídica chama a atenção de alguém, é óbvio que isso não gera interesse algum em ninguém, ninguém vai querer continuar lendo isso. Por isso, quando você for construir a legenda do seu conteúdo, valorize a primeira linha, faça algo que chame a atenção, que gere curiosidade nas pessoas de continuarem lendo o resto. A mesma coisa relacionada ao vídeo. Faça algo que as pessoas tenham interesse em continuar assistindo o vídeo depois. Vamos lá. Terceiro passo é despertar o desejo, ou seja, encantar. O que é encantar num post? Gerar a identificação. Então, primeiro você fez o cara parar de rolar a tela, chamando a atenção com uma boa foto. Depois você fez uma primeira linha de legenda ali, você fala assim, que você chamou a atenção do cara, o cara parou, presta atenção na legenda de foto, Marina Silva. Aí ele leu sua legenda e falou: a MP, que deve anistiar a grilagem de terras em massa. Achei interessante. E aí ele vai continuar lendo. É a hora de você mostrar que entende o que ele vive ou entende a situação, tem solução para isso e que você é a solução para isso. Mas não é simplesmente falar só eu posso resolver, só eu sou o candidato da renovação, da mudança. Isso não funciona. Desperte o desejo das pessoas. Eu costumo falar que a comunicação política, eleitoral, ela é como uma conquista. Então, primeiro você vai, se apresenta, conversa com a pessoa, diz quem é você, depois você troca o telefone, marca um encontro, aí sim você dá o beijo, depois namora, noiva e casa. Tem pessoas que querem logo no primeiro ato pedir em casamento, ou seja, pedir voto. Tá errado. Conversa com a pessoa, errado. Diz quem é você, depois você troca o telefone, marca um encontro, aí sim você dá um beijo, depois namora, noiva e casa. Tem pessoas que querem logo no primeiro ato que as pessoas realmente pedir em casamento, ou seja, pedir voto. Porque tem muita gente. Tá errado. Assim, o Brasil tá completamente hoje, errado. Pessoas, mas vamos lá, vamos aprender a despertar o desejo, né, dentro de um conteúdo. Até por o que é o desejo? Uma solução real e palpável para um problema que realmente seja importante para as pessoas, um problema que as pessoas realmente estejam vivendo. Por quê? Porque tem muita gente, sobre assim, o Brasil hoje, as pessoas sobre eventos culturais. O Brasil está em crise, né? De maneira geral, até por conta da pandemia, um candidato, então não estão comércios estão fechados nesse momento, ou têm medo de serem fechados. Pessoas perderam o emprego ou têm medo de perder emprego, e tem político que está falando sobre quadra poliesportiva. Uma solução sobre eventos culturais. As pessoas, de maneira geral, as pessoas que conseguem eleger um candidato, não estão interessadas nisso nesse momento. Estão interessadas na questão econômica, na questão da saúde, foi ser atendido, um posto de saúde estava cheio. O pessoal está mandando perguntas uma solução real para um problema que realmente aqui atinge as pessoas. E aqui eu tenho um exemplo do deputado Renan de Pernambuco, Marcos Arruda, o Daniel Coelho. Obrigado. Daqui a pouco eu respondo a pergunta de vocês, viu? Ele de verdade que vocês estejam assistindo. O pessoal tá mandando perguntas aqui e tal. Queria agradecer aqui o pessoal de Osasco, aqui do lado. Gurupi Martins, Renan, Terce, Marcos Arruda. Obrigado. Daqui a pouco eu respondo a pergunta de vocês, viu? Eu fico feliz de verdade que vocês estejam assistindo. E aí vamos falar desse exemplo do Daniel Coelho. Um problema real, uma posição, uma solução real para as pessoas. Então existia a discussão sobre a instalação de uma usina nuclear lá no sertão de Pernambuco, que inclusive foi debatida na Assembleia Legislativa de Pernambuco, saiu em vários jornais e tal. Como é que o Daniel Coelho gerou desejo nas pessoas
encanta o eleitor dele expondo um problema e apresentando uma solução ou um posicionamento dele. Então, primeiro, a exposição do problema. Não queremos usina nuclear no sertão de Pernambuco. Esse debate volta após a rejeição em 2011, aqui do lado direito da tela, tá, gente? Mantenho minha posição. Vamos incentivar as energias limpas, como a solar e a eólica, que vem crescendo em todo o Nordeste. Se eu fizer a pergunta mentalmente, qual é o problema? A usina nuclear no sertão de Pernambuco, que ele não quer. E o que ele propõe, já que ele não quer isso? Energia limpa, como solar e eólica. Dialoga com o público dele, ele é um político de cidadania, tal, e etc. E isso acaba dialogando com as pessoas que têm a mesma opinião que ele. Talvez se fosse um outro deputado de direita liberal, falaria assim, não, olha, tem que ter a usina nuclear no sertão de Pernambuco, porque a gente precisa de emprego, nosso estado tem 1 milhão de desempregados, 2 milhões de desempregados, a gente precisa gerar emprego. Eu acho, aí vem a solução, eu acho inclusive que deveria se dar isenção fiscal, benefício fiscal para que outras empresas levem tecnologia para o nosso estado. E por aí vai. E por último, um post precisa ser interativo. O que é interatividade? Fazer as pessoas participarem do seu conteúdo. Porque assim, a comunicação nas redes sociais, ela é horizontal, ela não é vertical. Ela não é um fala e os outros ouvem. O ideal da comunicação nas redes sociais é que ela seja horizontal, ou seja, todo mundo se conversa. Voltamos lá no primeiro slide, relacionamento. Você precisa se relacionar com as pessoas. Então, fazer as pessoas participarem, chamar ela para uma ação, que pode ser desde comentar, como fazer um cadastro. Chamar para uma ação, que aí o que causa a interatividade? Uma call to action, o que a gente chama de chamada para ação, de algo que realmente motive as pessoas. Então, existe aquelas call to action simples, chamadas para ações simples. Então, o que você achou? Comente aí, deixe sua opinião. Tem problema assim também no seu bairro? Deixa aí nos comentários. Isso é o simples, isso é o normal. Eu vou te mostrar uma agora que deu um resultado muito maior do que comentário ou curtida. Então tem aqui o Davi Miranda, do PSOL. Davi Miranda, marido daquele jornalista do Glenn Greenwald. O Eduardo Bolsonaro disse que o Brasil corria o risco de uma nova AI-5 se a esquerda continuasse atacando o governo e etc. O que o Davi Miranda do PSOL fez? Ele criou um post para buscar um abaixo-assinado eletrônico pela cassação do Eduardo Bolsonaro por ele dizer isso. Então, ele fala para as pessoas, clique para assinar esse abaixo-assinado para a cassação do Eduardo Bolsonaro. Entenda, ele é um ativista LGBT do PSOL, então o público dele é todo contra o Eduardo Bolsonaro e ele cria um jeito das pessoas se tornarem parte integrante da cassação do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi cassado? Óbvio que não. Só que ele criou isso e sabe o que ele conseguiu com essa chamada para ação simples? 150 mil assinaturas. Aí você fala assim, 150 mil assinaturas adianta do quê? Adianta que virou cadastro. Ele ganhou 150 mil WhatsApps. Vocês vão ter ou tiveram palestra com o Rodrigo Gadelha, ele vai falar sobre o WhatsApp. O Davi Miranda conseguiu ganhar 150 mil cadastros com uma ação simples. Ele inventou um abaixo-assinado com um resultado ou uma solução que nunca iria acontecer e propôs uma call to action, uma chamada para ação. Clique para assinar.
faça parte disso, da cassação do Eduardo Bolsonaro. E conseguiu 150 mil assinaturas, 150 mil cadastros. Outra aqui, mais simples, né? Que as pessoas costumam muito fazer, que é brincar com as reações do Facebook, que é... Opa, voltando. Aqui em São Paulo, havia uma discussão, ainda há, se o Minhocão deveria virar parque, se o Minhocão deveria ser demolido, se ele deveria continuar como está, com um carro passando por cima dele, etc. Há um vereador daqui de São Paulo, Rinaldi Digílio, fez essa enquete, usando as reações do Facebook. O que você acha? Demolir, virar parque, permanece como está, tal? E as pessoas irem reagindo ao post conforme essas reações. É uma chamada para ação fácil de entender e de executar. E as pessoas se sentem parte daquilo. Porque a partir do momento que um vereador ou um candidato a vereador, alguém que está participando do debate público, quer ouvir a opinião das pessoas sobre o que elas acham que deveria acontecer sobre um tema tão importante para elas, elas são incentivadas a participar. Mas aí vamos lá, é só isso? Agora, Lucas, eu já aprendi como é que chama atenção, como é que eu gero interesse, como é que eu encanto, né? Eu crio um desejo, gero identificação no público, para o público achar que eu sou o cara que conhece os problemas e tem a solução. Fiz um post interativo, ou seja, as pessoas estão se sentindo parte integrante daquele conteúdo. Agora pronto, é só isso? Não, porque cada rede tem a sua linguagem. Então, vou falar aqui do Twitter. Além de tudo isso que a gente viu já, o Twitter, eu costumo falar o seguinte: se você mora em uma cidade menor, que não tem uma imprensa profissional, esqueça o Twitter. Então, assim, o Twitter em grandes cidades, ele serve para antecipar posicionamentos, anunciar ações, responder questionamentos da imprensa. O Twitter é a rede do tempo real. Então, por exemplo, vocês já viram o Bolsonaro, às vezes a Globo está mostrando uma matéria e a Globo fala assim no final da matéria: questionado o presidente Jair Bolsonaro ou o Palácio do Planalto não respondeu. E na mesma hora tem uma resposta dele no Twitter. Ou às vezes antes, porque uma matéria de TV, de rádio, de jornal, ela não sai na mesma hora que a assessoria é questionada, espera-se um pouco. Então, antes da matéria sair, ele já está se justificando, posicionando no Twitter. É o tempo real. Então, explodiu a bomba lá em Beirute, no Líbano, é o local certo para você dar seu posicionamento rápido. Mas aí que eu entro, se não tem uma imprensa que acompanhe isso, se não tem um público grande do Twitter da sua cidade, não vale a pena. Qual que é o foco do Twitter? Frases fortes, curtas e diretas, menos imagem. Então aquela parte que eu falei do gerar interesse, os primeiros 280 caracteres com uma frase forte, que gere curiosidade, que gere debate, que crie sentimentos, é isso que você tem que colocar no Twitter. E qual que é o pulo do gato para o seu Twitter dar certo? Como assim? Dificilmente você aí de Campinas ou nossos amigos de Osasco vão conseguir pautar um assunto em âmbito nacional, o assunto já está pautado. É muito interessante você conseguir visibilidade, ganhar alcance, ganhar relevância usando os trending topics. De preferência, o mais segmentado que você conseguir daqueles trending topics. Então, por exemplo, dá para você segmentar para ter só os da cidade de São Paulo ou só os do Brasil. Não adianta você usar o trending topic mundial e falar sobre o BTS, grupo de K-pop. Mas para você entrar no assunto, se posicionar e aproveitar, porque esses tweets baseados nos trending topics vão ter naturalmente mais alcance. E aqui tem um exemplo também do vereador Rinaldi Digílio, que quando a Netflix, no ano passado, lançou aquele especial de Natal,
que Jesus era caracterizado como um homossexual e etc. Ele, que é pastor, ou seja, de um público evangélico, conservador, fez esse tweet: não dá mais para aguentar o escárnio à fé cristã que promovem grupos com apoio da mídia. E o tal especial do Porta dos Fundos da Netflix não só fere evangélicos como cristãos, mas as leis. É preconceituoso e criminoso. Não podemos tolerar ofensas de qualquer espécie. Hashtag não dá mais. Esse assunto, na época, passou 2 dias nos Trending Topics. Esse tema do especial de Natal. Ele usou que esse tema estava lá, viu o termo que estava nos Trending Topics, construiu um tweet com o posicionamento dele usando esses termos e gerou aí 933 curtidas, 255 retweets, um ótimo resultado. E o Instagram? Vamos lá, e o Instagram? O Instagram é a rede dos bastidores e até da pessoalidade. Ou seja, você pode usar o Instagram para humanizar a sua comunicação. Eu indico para os meus clientes o seguinte: a política dura, a hard, usa no Facebook. No Instagram, traga os bastidores, tente se humanizar no Instagram. Ou seja, eu vou dar exemplo, vocês vão entender. O foco do Instagram são as imagens de feed e stories, de preferência espontâneas e inusitadas. Então, voltamos lá, quando eu falei do elemento visual que chama a atenção. Se o Twitter é só o texto, é a primeira linha, o Instagram, apesar da legenda ser muito importante e ajudar você a ser encontrado e etc., é a foto que vai mandar muito. Escolha fotos que sejam espontâneas e inusitadas, não escolha fotos de barreira. Fotos posadinhas. Qual que é o pulo do gato do Instagram? Hashtags e geolocalização. Isso pode aumentar o seu alcance, o alcance do seu conteúdo em até 60%. Mas, Lucas, quais hashtags? Eu vou usar a hashtag sextou, a hashtag TBT, uma hashtag em inglês, porque tem muita gente que posta, muita gente que vê. Não! Você precisa que as pessoas da sua cidade olhem seu conteúdo, que as pessoas da sua cidade sejam alcançadas pelo seu conteúdo. Então, por exemplo, se eu estivesse em Osasco, eu usaria... primeiro assim, o Instagram permite permite até 30 hashtags, mas não é porque ele permite que você deve usar. Então, use de 2 a 6. Então, por exemplo, se eu estivesse em Osasco, eu usaria a hashtag Osasco e hashtag OsascoSP, para começar. Outra coisa que pode aumentar também, aí você pode usar hashtags de assunto. Então, sei lá, você está falando sobre creches, hashtag creche, hashtag educação infantil, podem ajudar também. Mas outra coisa é a geolocalização. Muitas pessoas não marcam a localização da sua foto. Como é que o cara lá de Osasco ou de Campinas faz uma foto em Osasco ou em Campinas, quer ser eleito em Osasco e em Campinas e não marca Osasco e Campinas na localização? Isso aumenta muito as chances de pessoas que são da sua cidade ou estão pesquisando sobre sua cidade ou estão passando e postando por lá de encontrarem o seu conteúdo. E aí venho com o exemplo aqui, Manuela Dávila, sobre humanização. Lembra que eu falei para vocês usarem o bastidor no Instagram, a política dura no Facebook, os bastidores no Instagram? Então tá aqui o exemplo da Manuela Dávila. A Manuela, ela sempre foi questionada por ser abortista ou defender o aborto, defender a liberdade do corpo feminino e etc., ser feminista e etc. E na campanha eleitoral, quando ela foi candidata a vice-presidente, isso ficou muito latente. Então as pessoas falavam, olha, a vice do Haddad
ela é abortista, ela quer que as grávidas abortem, etc. O que ela fez para se humanizar? Ela poderia postar ela em cima do carro da campanha, discursando do lado do Haddad? Poderia. No Facebook, acredito que ela tenha feito. No Instagram, ela trouxe muitos bastidores da campanha. Então, tá aí ela dando de mamar para a filha dela. Olha que incrível isso, né? Isso ajuda a humanizá-la, a quebrar parte da imagem ruim que aquele momento causava ou que a cobravam naquele momento por isso. Então, essa é a pegada do Instagram. Aqui outro exemplo, vocês estão vendo que eu sempre dou um exemplo de direita e um de esquerda para vocês não ficarem bravos comigo, até porque eu não estou nem aí para essa história de direita ou esquerda. Minha preocupação é sempre comunicação. Mas aí o exemplo do Major Olímpio. O Major Olímpio foi eleito senador, ele foi tomar posse. Eu tenho certeza que você, político, quando você for eleito, for tomar posse, você vai querer postar uma foto sua lá recebendo o diploma, sentado na cadeirinha de vereador, todo felizão, pimposo, tal, com o cargo novo. Besteira, não serve para nada, não aproxima você de ninguém, não causa desejo em ninguém, não gera identificação em ninguém. Major Olímpio postou uma foto dele arrumando as caixas, arrumando o gabinete. Ele até posta aí, iniciando a mudança para o novo local de trabalho, Senado Federal. Obrigado a você pela confiança, o novo rumo para o Senado. E ele posta uma foto dele, natural ou não, forçada ou não, fingida ou não, arrumando as caixas, arrumando o gabinete dele. Muito mais humanizado do que uma foto dele sentado na cadeira do Senado e falando, olha, começou, é um novo tempo. Isso é uma porcaria. Então, um ótimo exemplo de post de humanização usando a política. Aqui é um exemplo que eu usei lá em Piracicaba no ano passado, quando eu dei essa palestra, de uma vereadora de lá, que ela postou foto com a filha dela e etc. Então, você com a Nancy Tami, então você pode usar foto de família, você pode trazer sua família para o Instagram, desde que você consiga criar uma história, fazer um storytelling, que eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Então ela fala lá em 1983, com a minha filha, eu recém-formada, ansiedade em ser uma boa profissional. Então ela tenta humanizar contando uma história sobre essa foto. E o WhatsApp, como é que você usa? Você usa para articular a difusão de informação, para defesas e ataques, com conteúdos compartilháveis e de rápido entendimento. Aí você vai falar, poxa, Lucas, que porcaria é essa? Seguinte, conteúdos clicáveis ou baixáveis com frase curta, que gere a curiosidade para clicar ou para baixar. Eu prefiro o clicável. Então, assim, muita gente tem dúvidas no WhatsApp sobre como usar. Primeiro, assim, não adianta você mandar um texto muito longo no WhatsApp. Muito menos você mandar um arquivo pesado. Isso acaba com a internet das pessoas, com o pacote de dados, e enche o celular das pessoas. Então, tente mandar links ou conteúdos que ocupem menos espaço, que sejam rapidamente baixáveis ou algo clicável, que a pessoa entre e consiga ver. É preferível. E com uma frase curta, que chame a atenção logo de cara. Não adianta você querer mandar a Bíblia pelo WhatsApp, as pessoas não irão ler. Qual que é o pulo do gato para o WhatsApp? Captar contatos, ativá-los e organizá-los em listas de transmissão, grupos somente de pessoas próximas para articular a distribuição de material. Entenda, mais um exemplo. Tem muito candidato que pega um monte de contato, tem louco que até compra contatos e joga tudo dentro de um grupo ou de vários grupos, esses contatos, sem pedir qualquer autorização para as pessoas.
Isso se chama sequestro. É como um sequestro. É como se alguém pegasse você, colocasse dentro de um carro e levasse para uma sala cheia de gente que você não quer estar. Então, assim, qual é o ideal? Você captar esses cadastros. Então, a pessoa dar esse cadastro por vontade própria, ativar esses números, ou seja, mandar uma mensagem de ativação, olá, tal, eu sou não sei quem, você se cadastrou, ou você me pediu isso, ou você foi no meu evento aquele dia, ou você entrou no meu site, ou você assinou o abaixo-assinado, igual o Davi Miranda aí, que eu mostrei do abaixo-assinado do Bolsonaro. Adicione meu número aí para a gente seguir conversando, o que você precisar, eu tô aí. A pessoa te adicionou na agenda dela, você pode alimentá-la nesse tempo. E grupo? Grupo usa para pessoas próximas, para os seus apoiadores, porque eles já vão estar acostumados, e organiza esse grupo para não virar bagunça, para ter foco ali. Mas não coloque pessoas que você não conhece em grupo, o nome disso é sequestro. Então tá aqui, ó, um exemplo de mensagem do WhatsApp, vereador Rinaldo de Gílio, de São Paulo. A casa caiu para empresários corruptos que roubam a população. Meu projeto virou lei em São Paulo. Clique no link e veja o que vai acontecer. E aí, a pessoa clica no link, você vê que tem uma frase forte ali, a casa caiu para os empresários corruptos que roubam a população, e a pessoa clica no link se ela quiser saber mais. E o YouTube, gente, como usar? O YouTube é muito legal para você fazer algo mais extenso, mais aprofundado do que no Facebook e no Instagram, nos vídeos do Facebook e do Instagram. Você pode usar para formação e informação mais aprofundada, explicar de verdade, ensinar algo a alguém. Então, por exemplo, qual é o foco do YouTube? Temas que exijam mais que uma foto, mais que uma arte, um card, ou mais que um vídeo de 3 minutos. Ou seja, você tem lá um tema que, você tem um material robusto, você quer fazer algo legal, você quer explicar, você quer trazer um infográfico, você quer trazer algo interessante. E se você fizer um vídeo com mais de 3 minutos no Facebook, não vai dar ruim. Mais de 1 minuto ou para o feed, né, do Instagram, ou mais de 2 minutos para o IGTV também vai ser uma droga. Então, e às vezes isso não, muito menos ainda, caber numa foto, num card, numa legenda, vai ficar uma legenda enorme. Então, você quer explicar, quer ensinar, quer formar as pessoas? Use o YouTube. Qual que é o pulo do gato do YouTube? O SEO, que é a otimização de mecanismos de busca. O que é isso? O Google, ele não é por acaso que você aparece lá em primeiro, segundo, em último na busca, na 14ª página. Isso tem a ver com SEO. Então, se você usar as expressões, as keywords corretas, daquilo que o seu público busca, nos títulos, descrição, tags, palavras-chave, as mais buscadas relacionadas àquele assunto, relacionadas, obviamente, com o seu público, igual a questão que eu falei sobre a hashtag do Instagram, a chance de você aparecer nas primeiras páginas de busca do YouTube é muito grande. Então, por exemplo, muita gente quer ser encontrado pelo seu nome. Pelo seu nome, você já tem obrigação de estar em primeiro ali da busca. Você tem que tentar usar o SEO ou usar as estratégias para que isso te leve para os primeiros lugares daquilo que as pessoas buscam. Então, por exemplo, Osasco, a pessoa vai buscar lá candidatos em Osasco e você aparecer em primeiro. Então, tente usar isso nos títulos, na descrição, nas tags, da maneira que é correta, e você vai melhorar seu ranqueamento de buscas. Então, aqui 2 exemplos do uso do YouTube por pré-candidatos o Vinícius Poit, do Novo, e a Sâmia Bonfim, do PSOL.
E esses conteúdos eram de antes da eleição. Então, por exemplo, o Vinícius Poit, ele dava aulas sobre o que é a reforma trabalhista. Então, ele explicava no vídeo como é que um projeto nasce, como é que um projeto vira lei, para que serve um deputado, qual é o caminho que um projeto passa. E ele ficava fazendo esses vídeos de informação e conseguiu construir público assim, porque no meio dessas formações ele colocava a opinião dele. A mesma coisa a Sami, ela usava temas polêmicos, como aí a questão do Marco Feliciano, e ela criava vídeos falando sobre temas específicos, cultura do estupro, toda a pauta feminista. E aí vem uma pergunta que todo mundo me faz: eu preciso estar em todas as redes? Então, eu tenho um colega que ele adora falar para as pessoas criarem Pinterest. Ele vai rir, ele vai assistir a palestra, ele vai rir. Só que assim, é aquilo que eu falei do Twitter. Se não tem gente do Twitter na sua cidade no Twitter, para que você vai ter o Twitter? Para que você vai investir tempo nisso? Então, assim, a ideia do Omnichannel, ou estar presente em vários canais ao mesmo tempo, ou do Multichannel, estar em vários canais com linguagens diferentes em cada um, é muito legal. Só que essa não é a realidade de todos. Você talvez tenha uma equipe pequena, não consiga produzir um conteúdo de 6 formas diferentes para estar em 6 redes sociais diferentes. Então, assim, esteja onde as pessoas estão. Se eu puder dar uma dica, obrigatório para qualquer um, Facebook e WhatsApp. Se puder, esteja no Instagram e no Telegram. E aí vem YouTube, site, etc. Muita gente falando sobre o TikTok. Eu ainda acho que não vai ter esse potencial para essa eleição que as pessoas estão descrevendo. E o tal do meme? Então, vocês gostam de piadas, né? O meme, para ele funcionar, ele precisa ter uma relação com algo do cotidiano, alguma coisa, alguma piada, ser uma piada engraçada sobre algo que está repercutindo. Só que se você só fizer algo engraçado, estamos pensando você, político, candidato, você vai ganhar curtidas. Mas lembra que eu falei para vocês que além que mais do que entreter e relacionar, você precisa também construir algo, construir imagem, construir reputação? E aqui tem um exemplo, é um vídeo, também não vai rolar, mas era uma brincadeira com aquela mulher que ficou famosa dos R$3. Então, ela participou daquele programa de casa, ela vendia as coisas por R$3. E aí fizemos, essa é de uma equipe que eu participo, fizemos um vídeo explicando sobre a economia que o vereador teria feito e o final dessa economia, então, era R$253 mil. Aí a gente brincou com esse meme. Por quê? Porque você precisa brincar, contar a piada, mas você também precisa construir algo, porque senão é só algo engraçado. É igual aquele exemplo que eu falei da propaganda de margarina do cachorro nos Campos Verdes. E storytelling. Storytelling significa contar história, ou significa contar uma história. Mas não basta ser só uma história bonita. Precisa de um bom personagem, de uma boa história, assim como a questão do meme, de um bom gancho. Então, assim, eu tenho uma história linda de uma mulher no Líbano que sobreviveu a essa explosão que teve agora há pouco, e eu vou postar nas minhas redes. Mas o que você tem a ver com isso? O que seu público tem a ver com isso?
como você vai linkar o seu trabalho, a sua atuação, a sua narrativa, o seu posicionamento com isso? É uma história bonita, mas você precisa de um gancho. E aqui eu trago o exemplo do João Dória, um storytelling, porque muita gente acha assim, para fazer storytelling precisa ter um vídeo, uma produtora de vídeo e tal. Não, dá para fazer storytelling com uma foto e uma boa legenda. Então eu trago aqui o João Dória, quando ele era prefeito de São Paulo. Tá vendo? A foto é muito legal, você pode até pensar que é armada, montada, mas a foto é muito legal, porque ele é abaixado para conversar com um morador, com uma pessoa em situação de rua. E aí vamos à história que ele conta, o storytelling dessa foto. Como é que ele usou para falar? Vocês vão perceber que o storytelling, você usa uma história para contar algo que realmente é aquilo que te interessa vender. Então aqui, ele começa a legenda assim: Gerson, o rapaz da imagem, tem 41 anos. Ele tem uma filha chamada Letícia que não vê há muito tempo. A mãe dela proibiu de ver o pai por conta do alcoolismo. Ele vive nas ruas, na região do centro da cidade. Usa o banheiro e bebe água na Secretaria dos Direitos Humanos. E sonha em voltar a viver com a família. Essa é uma das centenas de histórias que eu e a equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social escutamos com o objetivo de criar programas efetivos, a exemplo dos Espaços Vidas, que vão ajudar o Gerson e as mais de 16 mil pessoas que vivem na rua. Vocês entenderam que ele contou a história do Gerson toda, que a filha não vê, que ele não vê a filha, que a mãe proibiu, porque ele é alcoolista, que ele sofre de alcoolismo, simplesmente para ele dizer que ele ouviu histórias desse tipo para criar programas efetivos, a exemplo do Espaço Vidas, que vão ajudar o Gerson e as mais de 16 mil pessoas que vivem nessa situação. Então, esse é o princípio do storytelling: um bom personagem, bons vários personagens, com uma história comovente, que traga algo, mas que principalmente você consiga linkar de maneira sutil ou até direta com aquilo que você quer falar, aquilo que você quer oferecer para as pessoas, aquilo que você quer vender para as pessoas. E a live, você sabe que essa história da pandemia aqui, ela ativou muito essa coisa da live. Inclusive, eu fico me olhando aqui, dando essa palestra, eu vou me sentindo em casa, então eu vou espreguiçando, eu vou falando com as mãos, eu encosto e tal. Essa é uma dica para todos os políticos e pré-candidatos que estão assistindo essa palestra, é que não é porque você está em casa, igual eu estou aqui, que você precisa se comportar como se estivesse em casa. Mas a live, ela já era importante antes, ela cresceu demais com essa coisa da pandemia, do distanciamento social, do isolamento social, como a gente vive em algumas cidades. Mas assim, a live é simplesmente você pegar o celular e colocar ao vivo. Então, bota ao vivo aí que eu vou ver o que eu faço. Não. Uma live, para ser legal, para ela funcionar legal, ela deve ter um assunto central, ela deve promover a interação e principalmente, especialmente, ter periodicidade. Então, vamos descrever o que é isso. Então, hoje a gente está aqui fazendo uma live. Então, qual é o assunto central aqui? Conteúdo político para as redes sociais. Eu não vou falar aqui sobre o Corinthians e Palmeiras que vai ter amanhã. Eu não vou chegar aqui e falar o que eu quiser, eu estou seguindo um roteiro. Há um assunto central, um tema central, que vai trazer o interesse daquelas pessoas que têm interesse por aquele assunto. Promover a interação, ou seja, eu estou aqui com o WhatsApp esperando vocês mandarem perguntas, mandarem dúvidas
sobre a palestra, para eu responder vocês de volta. Ou seja, tem gente que faz live, começa a falar lá e não responde, as pessoas estão interagindo, ela não dá um oi, não responde as perguntas, então não precisava ser live, podia ser um vídeo gravado, já que você só vai simplesmente falar e as pessoas que estão ao vivo não vão ser ouvidas, não precisava ser ao vivo. Outra coisa é periodicidade. Tem gente que acha que qualquer hora é hora de fazer live. Então, assim, começa uma live agora, sem avisar as pessoas do horário, sem avisar as pessoas do dia e, principalmente, faz uma hoje, sexta-feira, às 15h20 e na sexta-feira que vem, às 15h20, não faz. Vai fazer na terça, às 10 horas da manhã. Mantém a periodicidade. O presidente Jair Bolsonaro, se eu não me engano, faz live toda quinta-feira às 19 horas, desde antes da campanha eleitoral. Então, se você vai fazer lives, tenha pelo menos se você não vai fazer todo dia, se você não vai fazer toda semana, pelo menos tente manter um horário padrão, um comportamento padrão para o seu público entender. Não adianta um dia você fazer live de manhã, outro dia à noite, uma semana você fazer no sábado e na outra você fazer na segunda. E agora acabou, você vai bombar nas redes sociais, porque agora você aprendeu tudo. Você aprendeu o que é um conteúdo, como é que é um bom conteúdo, as diferenças dos conteúdos para cada rede social, formatos, porque você aprendeu storytelling, live, meme. Agora você vai bombar? Não, você não vai bombar ainda, porque as redes sociais elas entregam o seu conteúdo de forma orgânica, ou seja, gratuita, sem você pagar nada, somente para uma pequena parte dos seus seguidores. O que eu costumo falar é o seguinte: não existe almoço grátis. As pessoas falam assim, eu quero fazer campanha nas redes sociais porque é tudo grátis. Não existe almoço grátis. As redes sociais, então, só para você ter uma ideia, pensa o seguinte: você tem 10 mil seguidores na sua página, você faz um conteúdo, organicamente, na média, dependendo, é claro, tem vários fatores que vão definir se vai ser entregue mais, se vai ser entregue menos, mas organicamente, seu conteúdo vai ser entregue para 1.000 dos seus seguidores. É muito pouco. Você pegar aí uma taxa de engajamento de, sei lá, 10%, são 100 pessoas só que efetivamente vão se envolver, vão dar algum tipo de importância para o seu conteúdo, isso com 10 mil seguidores. Então, assim, é muito pouco. Então, tem uma solução para isso. Não é de graça, não é só fazer bem feito. Você precisa aliar algo, que é dinheiro na mão, conteúdo no feed. Então, assim, é indispensável hoje nas redes sociais você investir em mídia paga, ou você não vai falar com ninguém. E seu conteúdo, por melhor que seja, não vai servir para nada ou muito pouco. Então, assim, investir em ads, impulsionamento é indispensável na pré-campanha e principalmente na campanha. Se você não investir em ads, em impulsionamento, em anúncios, em ads, saia das redes sociais, não servem para nada. Não servem para nada porque você não vai falar com ninguém. Aí você vai falar assim, não, mas Lucas, eu não tenho dinheiro para investir em anúncio. Calma, é barato. Você vai gastar cerca de R$1 para alcançar 1.000 pessoas. Aí você que trabalha com gráfica, santinho, você consegue imprimir 1.000 folhetos e entregar para 1.000 pessoas de forma segmentada na mão delas. O impulsionamento do Facebook consegue, porque basta você escolher para quem você quer entregar e ele entrega. Então, por exemplo, você tem um conteúdo sobre creche, você quer entregar para mães de crianças de 0 a 3 anos de Campinas, de 0 a 3 anos de Osasco. É possível. Com alguns cliques, isso é possível.
Agora, o santinho você não vai conseguir, porque às vezes, por mais que você tenha lá um cadastro segmentado de mães com filho em creches, quando você colocar na caixa do correio, talvez seja o marido que abra, ele rasga. Seja a sogra que abra, ela rasgue. Então, é barato, não se preocupe, pois é barato. Aí tem essa discussão se é impulsionar ou criar anúncio. Eu odeio esse debate, porque assim, é muita tecnicidade para pouca efetividade. Mas as pessoas costumam dizer assim, impulsionar seria um conteúdo que já está no seu feed, algo que você já publicou ou vai publicar, vai estar disponível no seu feed e vai levar para mais pessoas. Criar anúncio seria você criar um dark post, algo que não está no seu feed, na sua timeline, na sua página, mas o anúncio vai entregar para quem você quiser, mas se alguém for pesquisar lá na sua página, não vai encontrar. Isso é inútil. Vamos para o que vale a real. Então eu vou impulsionar, eu vou investir em impulsionamento nas redes sociais, na minha campanha. E aí, tenho dinheiro, tá tudo certo? Não basta ter dinheiro. Então a primeira coisa é, jamais use aquele botão impulsionar que vem embaixo da publicação e fica ali piscando para você apertar. Jamais use. Faça pelo gerenciador de anúncios, porque você vai ter bem mais opções de segmentação, bem mais opções de programação de todo esse anúncio, de todo esse seu investimento. No botão impulsionar, ele é feito para ser fácil, e tudo que é feito para ser muito fácil não é efetivo. Outra coisa, estude o seu público, o conteúdo e segmente. Entenda o seguinte, não basta ter só bom conteúdo e não basta só ter dinheiro para impulsionar. Então, assim, se você impulsionar um conteúdo que é ruim, é como se você levasse o cheiro de algo podre para mais longe, para mais pessoas. Você só vai pegar algo que é ruim e vai mostrar para mais pessoas. Então, o conteúdo precisa ser bom. Mas mas se você tiver um bom conteúdo e não investir, poucas pessoas vão ver o seu conteúdo. Então, assim, e não adianta você simplesmente querer que todo mundo veja. Porque, assim, às vezes é o que eu estou falando, um conteúdo sobre creche. Vamos pensar melhor, para ficar um exemplo mais claro. Vocês vão falar sobre pista de skate, sobre skate. O que interessa você impulsionar para pessoas com mais de 60 anos? Ah, mas a avó do meu amigo anda de skate, ela é exceção. Então, estude o seu público. Veja quem é o seu público, o público do seu conteúdo e segmente o impulsionamento, o anúncio, o investimento para essas pessoas. Uma terceira dica, quando você for fazer impulsionamento, atenção com o objetivo de campanha. Muita gente acha que é só alcance, até porque é a mais barata. Então, às vezes, a pessoa vai lá, cria uma campanha de alcance, coloca o dinheiro lá, porque a campanha de alcance, quando que é alcançar 100 mil pessoas e o outro objetivo de campanha, isso, para quem não tem familiaridade, lá no gerenciador de anúncios, você escolhe o objetivo de campanha, né? Então, se você quer alcance, visualizações de vídeos, envolvimentos, cadastros, tráfego e etc. Então, a pessoa escolhe alcance, que vai alcançar mais pessoas. Mas, às vezes, não é isso que você quer. Às vezes, você quer fazer uma campanha de cadastros, igual a do Davi Miranda, lá da cassação do Eduardo Bolsonaro, e você prefere tráfego. Então, o Facebook procura pessoas, na campanha de tráfego, por exemplo, procura pessoas que têm tendência a clicar, os clicadores, pessoas que têm tendência a entrar em links de sites.
isso é muito melhor, você torna o seu investimento mais efetivo. Ah, mas alcança menos pessoas, mas alcança as corretas, as que vão executar a ação que você quer que elas executem. Vamos lá. Tá acabando, gente. Não fica preocupado, não. Outra coisa. Então, eu aprendi a construir um conteúdo, aprendi as diferenças, aprendi até os cuidados que eu tenho que tomar para impulsionar. E agora? Acabou? Não, porque você precisa mensurar. Mensure sempre. Tão importante quanto ter um bom conteúdo e impulsionar é mensurar. Por quê? Porque se você mensurar, você vai conseguir corrigir os erros e acertar mais na publicação dos seus conteúdos e nos seus impulsionamentos e na dinâmica de comunicação das suas redes sociais. Então, por exemplo, o que você pode mensurar? Você pode saber os dias e o horário que seu público está mais ativo nas redes sociais. Essa informação fica lá disponível na sua página, simples de olhar, para você fazer os posts nesses horários. Você consegue verificar a taxa de engajamento, ou seja, o alcance dividido pelo envolvimento, para verificar se aquele conteúdo, então ele alcançou 10 mil pessoas e teve 1.000 envolvimentos, e o outro alcançou 20 mil pessoas e teve 500 envolvimentos. Esse conteúdo funcionou menos do que o anterior, a taxa de engajamento é menor. Então, você precisa mensurar isso até para, se for bom, repetir num futuro conteúdo e, se for ruim, mudar. Taxa de retenção dos vídeos. Lembra que eu falei que as pessoas assistem somente os 10 primeiros segundos de vídeo? Então, dá para você descobrir lá no seu vídeo quanto do seu vídeo as pessoas assistiram. Então, assim, se você vê que a taxa de retenção é baixa, ou seja, as pessoas ficaram pouco tempo retidas no seu vídeo, é porque o seu vídeo não foi interessante. Você precisa torná-lo mais interessante por mais tempo, gerar mais interesse, como a gente falou. Classificação da qualidade dos anúncios. O Facebook, ele classifica os anúncios, então você precisa ver qual é a classificação que o seu anúncio está dando e por que está naquela classificação, porque se ele tiver com uma classificação ruim, você vai gastar mais para atingir resultados piores. E eu não sei nem se... Eu vou pedir desculpa para vocês, se o que aparecer aqui não estiver certo, eu vou corrigir na leitura. Mas o que pode e o que não pode agora. É porque esse slide, essa palestra eu venho trazendo ela há um ano, e nessa situação da pandemia, eu acabei pausando essa palestra para aplicar uma outra sobre impulsionamento, e eu não sei se essa lista está atualizada, mas eu atualizo na minha fala para vocês. O que pode e o que não pode agora. Vamos lá. Não pode ou não deve pedir voto agora na pré-campanha. Não pode, de jeito nenhum, não façam isso. Divulgar o número do candidato, às vezes até o número do partido. Não divulguem o número, não pode. Falar que é candidato, você pode. Ou que é, aliás, agora, né? Falar que é pré-candidato, você pode falar, mas eu acho que você não deve, porque você atrai uma atenção ruim para você, porque a partir do momento que você fala que é pré-candidato, qualquer coisa que você fizer, o seu público vai falar que o seu público, as pessoas que te acompanham, vão falar que você só está querendo voto. Então, você ia na missa todo domingo. Aí você falou que é pré-candidato, as pessoas vão falar assim: poxa, tá vindo na missa agora só porque quer voto. Então, evite falar que é pré-candidato. É aquilo que eu falei sobre a conquista. Se apresente, mostre quem é você, o que você defende, o que você acredita, para depois você pedir o beijo, falar que quer casar com a pessoa, se colocar como proponente, etc. Outra pessoa impulsionar seu conteúdo ou exagerar nos gastos. Não pode.
Agora o Facebook determinou a confirmação de identidade e tal. Para quem quiser, no meu canal do Telegram, pode me procurar no Instagram, no Facebook, principalmente no Instagram, lá no inbox. Eu passo o meu canal do Telegram, eu coloquei uma cartilha sobre a confirmação de identidade para anúncios políticos no Facebook, uma cartilha do próprio Facebook, está lá disponível no meu canal do Telegram para baixar e etc. Então, assim, outra pessoa não pode impulsionar o seu conteúdo na campanha, é proibido. Então, eu sou apoiador, sou amigo do João lá de Osasco, então eu vou impulsionar o conteúdo dele. Não pode. Isso tem que ser pago pela própria campanha, pelo CNPJ, ou agora pelo CPF do candidato, depois pelo CNPJ do candidato. A nota fiscal tem que sair no nome dele, não pode ser outra pessoa. E agora, nesse momento, exagerar nos gastos. Por quê? A lei, eu vou esclarecer isso, eu sempre esclareço no meu canal, a lei permite que você impulsione agora, na pré-campanha. Você faça impulsionamentos de conteúdos na pré-campanha. A lei não permite, e é proibido que você peça votos, mas é proibido também que você exagere nesses gastos. Por quê? Para não dar abuso de poder econômico. Então, se você for impulsionar, faça com parcimônia, com controle agora. Aí, depois na eleição, taca o pau no teto. Mas agora, tenha controle dos gastos. Você pode sim impulsionar, por mais que os partidos não recomendem. Você pode sim impulsionar sem pedir voto, de preferência sem falar em eleição e de preferência sem se mencionar como pré-candidato. Você pode impulsionar, você só não deve gastar muito e fazer pedido expresso de voto. E o que você pode ou deve fazer agora? Criar páginas e canais, conteúdos sobre você, sua opinião, suas ideias. Muita gente acha que rede social é para postar santinho digital. Então, a gente já viu hoje que isso não funciona, né? Então, o cara faz post de peça de carne de supermercado. Então, ele vai lá, coloca a foto dele, o logotipo dele, pré-candidato, aí posta aquele texto tosco, horroroso, ridículo, de resolvi encarar um grande desafio na minha vida, agora eu sou pré-candidato, eu sou pré-candidato pela mudança, pela renovação, pela transformação. Aí o cara fica o tempo inteiro só falando, eu sou pré-candidato, eu sou pré-candidato. Ser pré-candidato e não ser nada é a mesma coisa. Qualquer um que é filiado em um partido político é pré-candidato, não tem nada de especial. O meu cachorro, eu fiz uma ficha de filiação para ele, se ele quiser, ele é pré-candidato. Então, assim, ser pré-candidato não vai te diferenciar em nada das história, sua opinião sobre os assuntos, o que você pensa. Então, tem algum assunto importante rolando na cidade? A Câmara tomou alguma decisão que você é contra ou a favor? O prefeito tomou alguma decisão que você é contra ou a favor? Opine, mostre a sua opinião, o seu posicionamento, que você acredita, de acordo com o seu público. Não adianta você ter um público e se posicionar semelhante a outro. Mas fale de ideias. Pare com essa história de achar que você é uma peça de carne. E entretenha as pessoas fazendo isso. É possível você dar sua opinião entretendo, sendo divertido, trazendo as pessoas, gerando interesse, chamando a atenção e tudo aquilo que a gente já passou. Mostrar os problemas da cidade. Tem buraco na sua cidade, mostra. Tem posto de saúde sem medicamento, mostra, cobra. Mas é aquilo que eu falei sobre gerar desejo. Não adianta você mostrar o problema se você não foi lá e cobrou, não mandou um ofício, não protocolou, não propôs uma solução real. Mas mostre os problemas. Você pode impulsionar conteúdos. Como eu já disse, você pode, desde que não peça voto e não exagere nos gastos. Captar cadastros e listas. Aproveite agora. Aliás, vocês já deveriam ter aproveitado
para captar o máximo de cadastros e criar listas no WhatsApp para você divulgar ainda mais a sua candidatura. E aí eu termino por aqui essa exposição e eu vou pegar agora aqui as perguntas e vou ler aqui, agradecer as pessoas, tal. Eu espero que vocês tenham atendido, mas vamos responder as perguntas aqui. O pessoal de Osasco pergunta: qual é o maior erro nas redes? O maior erro nas redes é achar que rede social é palanque, que é aquilo que eu falei, o cara acha que está vendendo carne. Então, assim, maminha, R$ 7,99, e ele acha que isso vai funcionar. Cara, alcatra, R$ 12,95, então ele coloca a foto dele, o logotipo, aí na campanha o número, o logotipo do partido, e ele acha que isso comove as pessoas de alguma maneira, como se ser candidato fosse algo importante. Ser candidato é algo que depõe contra as pessoas, normalmente. Ser candidato não é motivo de orgulho para ninguém. Então, assim, esse é o maior erro. Usar as redes sociais como palanque, ao invés de mostrar quem é você, o que você já fez, o que você acredita, o que você é contra, o que você é a favor. Então, esse é um grande erro. E não falar para o povo, né? Falar para você mesmo. Então, o cara fala assim: eu sou tão bom, maravilhoso, eu sempre fui honesto, nunca roubei ninguém, eu sempre trabalhei e tal. Não, deixa as pessoas contarem a sua história para você. É aquela história do storytelling que eu falei. Vamos lá. Mensagem de Sandro Macedo, de Americana. Ótima palestra, parabéns. Obrigado, Sandro. Gente, quem quiser, me siga no Instagram, é instagram.com/Lucas Pimenta nos Olhos. Lá todo dia eu dou dicas sobre marketing político digital e marketing político digital nas redes sociais. E tem meu site www.lucaspimenta.me. Poderia encaminhar os slides da palestra? Eu já encaminhei para o pessoal da Câmara mesmo. Eu acho que eles que vão disponibilizar. Se por acaso eles não disponibilizarem, eu vou confirmar aqui se ainda está no meu site. Um segundo. Não está mais. Mas faça o seguinte: entre em contato com o pessoal da Escola do Legislativo, eles estão com o meu slide, eles passam para vocês. É material muito bom. Estive na palestra de abertura com Kleber Carrilho, acompanho os trabalhos da Câmara de Americana de Campinas e assessoro um candidato. Pergunta de Arruda, uma pergunta: live tem que ser ao vivo, sendo que posso fazer a interação enquanto passo o vídeo? Live é ao vivo. Então, assim, live tem que ser ao vivo. Se não, é um vídeo. Se não, pode ser uma transmissão de vídeo, uma sala de vídeo e etc. Só que, assim, a live, o que eu falei foi o seguinte: você vai fazer uma live, não adianta você fazer uma live. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa live e lendo as perguntas. Não adianta eu falar e falar tchau, gente, obrigado, e não ver o que tem aqui, entendeu? Então, quando você for fazer sua live, olhe o que as pessoas estão falando nos comentários, coloque alguém para olhar para você, até para gerenciar os comentários, porque de repente começa um mar de xingamento ali, você consegue dar uma controlada. Pergunta do Rafael, estudante de marketing. Na live de marketing político, é possível comentar um pouco sobre a utilização de podcast em campanhas? Essa pergunta é muito boa. Eu costumava usar esse exemplo naquela parte que eu falei sobre estar em todas as redes, né? Eu trabalho em várias cidades e tem tem duas, na verdade, delas, que a equipe do candidato é muito moderninha, sabe? Esse pessoal moderno, tal, gente tecnológica, né? Aí um dia uma das assessoras falou assim: Lucas, o que você acha da gente fazer um podcast no Spotify
pro candidato. Aí eu olhei, a cidade tem 25 mil habitantes. O máximo que uma pessoa passa no trânsito, e assim, não adianta, se você ouve rádio ou ouve podcast em outro lugar que não seja dirigindo, você é a exceção, o máximo que as pessoas ficam no trânsito naquela cidade é 5 minutos. Então, assim, a não ser que você faça um podcast de 3 minutos, e aí tem que ver se a pessoa vai ter vontade de ligar o Spotify, procurar e colocar esse podcast de 3 minutos, ninguém vai ouvir isso. Ninguém ouve. Tem lugares, gente, que assim, a gente fica muito preso à nossa realidade, mas tem lugar que o pessoal nem usa Instagram, cara. E eu, por exemplo, eu tenho uma lista de transmissão com 600 candidatos do Brasil inteiro. Eu coloco meus conteúdos, a maioria no Instagram. Os caras reclamam, eu não tenho Instagram, não uso Instagram. Quanto mais podcast no Spotify, no SoundCloud, Pinterest, TikTok. Calma. Invista onde as pessoas estão. Se na sua cidade as pessoas realmente ouvem podcast, mas não é você e sua turma, as pessoas realmente ouvem e você tem equipe para investir, isso não vai acabar com o seu trabalho no Facebook, no WhatsApp, beleza. Agora, se isso for comprometer o seu trabalho onde importa, onde estão as pessoas, esqueça. Vamos lá. Se é interessante, como as pessoas estão utilizando e para que fim pode ser utilizado? Sobre o podcast. Eu só acho interessante se tiver público. Aí, TV Câmara mandou aqui, pergunta de Aline Barbosa. Deixa chegar aqui, gente. Vamos... Para não ficar o tempo em silêncio, é na TV Câmara. Também tem o meu Facebook, facebook.com/Lucas Pimenta nos Olhos. Aliás, todas as minhas redes sociais, inclusive o YouTube, são /Lucas Pimenta nos Olhos, menos o site que é lucaspimenta.me. Aline Barbosa, sou uma social media, recebi uma proposta voluntária para gerenciar uma conta de um político no Facebook. Será que tem mais além disso? Acho que é isso. Antes de eu responder essa, o pessoal da TV da Câmara aqui falou que vai ficar disponível sim o slide. Procurem eles, tá? Agora sim, a Aline Barbosa, ela está escrevendo a pergunta dela ainda. Mas assim, ela fala... Já vou começar pelo começo. Não existe trabalho voluntário na política. Você que é assessor e você que é político, esqueça isso. Tem muita gente que vem procurar assistente meu, falando assim, eu tenho uma proposta de parceria, eu te ajudo agora, você me ajuda depois, ou eu te ajudo depois. Cara, profissional de verdade não pode trabalhar por isso, nem que a proposta seja para ser ministro do governo federal. Tudo carece dinheiro, carece contrato, carece remuneração por isso. Então, assim, eu não sei se ela vai mandar o resto da pergunta, mas se for para gerenciar como voluntário, eu já não indico, independente do que vier de pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Calma aí. Calma. Sobre o Facebook, gostaria de saber se quando eu postar o conteúdo na página do candidato, se dá para ir manualmente para o Instagram. Você sabe que assim, se você vincular lá na página do candidato o Instagram, no Facebook, o Instagram, e se você no Instagram e lá 3 listrinhas, contas, configurações, contas vinculadas, e vincular o Facebook com o Instagram, qualquer post que você faça em um, que, é claro, caiba na mesma plataforma, então, por exemplo, uma foto com texto, vai para o outro, é só você marcar essa opção. Eu não recomendo,
Porque, como eu falei, cada rede social tem sua linguagem, cada rede social tem seu público, cada rede social tem sua forma de postar. As primeiras linhas de legenda do Facebook tem mais espaço do que a do Instagram. Então, você tem que criar produtos diferentes, conteúdos diferentes para cada uma das redes. Então, assim, por mais que dê para fazer isso, eu não indico que se faça isso. Eu indico que você poste no Facebook e depois vá lá no Instagram e crie um post pro Instagram. Mais alguma pergunta, gente? Eu fico perdidinho aqui em relação às perguntas, porque eu não gosto de tempo vazio, assim. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, e qualquer dúvida, me procurem nas redes sociais. Pode falar comigo no inbox, no direct, é liberado. Eu só vou confirmar aqui se eu posso terminar, se eu posso encerrar. Ou se tem mais alguma... Então, posso encerrar sim, gente. Obrigado, viu? Me procurem nas redes sociais. Lucas Pimenta nos Olhos. Vai ser um prazer falar com vocês. Espero que tenham gostado. Espero que assim que acabar essa pandemia eu volte para Campinas para fazer essa palestra pessoalmente. Muito obrigado a todos e um grande abraço, viu? Tchau, tchau. Programa Escola do Legislativo.